Salut mes amis, ça va? J'espère que vous allez bien. Eu sou a Daniele Oliveira, advogada lá no Brasil. E este é o Coisa Julgada, o teu podcast de direito suíço. E a decisão que a gente vai analisar hoje, ela foi rendida em março de 2021 pela primeira Corte de Direito Social do Tribunal Federal Suíço. Trata-se da análise da resiliação por justa causa de um contrato de função pública. O recurso foi interposto pela funcionária, a senhora A, que teve o seu contrato de trabalho rescindido por justo motivo. Portanto, insatisfeita com a decisão do RH, ela interpõe um recurso na Câmara Administrativa do Tribunal Cantonal de Genebra, que em maio de 2020 confirmou a decisão do RH, ou seja, mantendo a resiliação do contrato. Portanto, agora insatisfeita com a decisão da Câmara Cantonal, ela recorre ao Tribunal Federal. E esse processo vai ser analisado na primeira Corte de Direito Social do Tribunal Federal Suíço. E no decorrer da análise dessa decisão, nós vamos aprender juntos sobre como se dá o funcionalismo público na Suíça e como é a relação de trabalho entre o servidor e o Estado e os demais órgãos públicos. E neste caso, uma empresa pública. Bora lá? A apelante, a senhora A, foi contratada em janeiro de 2017 como assistente administrativa do setor jurídico de uma empresa pública cantonal, a TPG, Transport Public Genevois, ou Transportes Públicos de Genebra. Essa empresa é responsável por toda a rede de transporte público no cantão de Genebra. E nessa rede estão compreendidos os ônibus, os trolleybus, que são aqueles ônibus que são carregados eletricamente por um cabo, os tramway e também as mouettes, que são os barquinhos que cruzam o lago de Genebra. E se algum dia você tiver a oportunidade de vir a Genebra, saiba que uma agradável opção de passeio, agradável e bem baratinha, é esses barquinhos que vão cruzar o lago, né? Você tem 3 ou 4 linhas diferentes e você pode ter uma outra perspectiva de Genebra aqui através dos barquinhos da rede Uniréseau TPG. Mas vamos voltar à análise do caso. Então, ao ser contratada, a senhora A foi informada de que seu contrato de trabalho previa 3 meses de experiência. E ela também foi informada que a passagem para um próximo nível na função, bem como o aumento salarial, seria feita após 1 ano, ou seja, em janeiro de 2018. Mas que essa passagem de nível estaria condicionada a uma análise do seu desempenho profissional durante esse ano. E passando esse período, em janeiro de 2018, ela teve informado que eles ainda adiariam mais uma vez para julho de 2018 a sua promoção e, por sua vez, também o aumento do salário. No e-mail em que eles informam sobre o adiamento da sua avaliação, eles explicam um pouco de dificuldade que eles estavam tendo com seu desempenho profissional, pois ela tinha dificuldade de cumprir horários, ela constantemente atrasava prazos, e isso é importante porque era um setor jurídico e no mundo jurídico nós lidamos com prazos, e ela tinha muita dificuldade de relação com seus colegas, mas sobretudo com a sua superiora hierárquica. E ainda naquele mês, no mês de janeiro de 2018, no dia 29, ela foi levada pelos seus colegas do trabalho às urgências psiquiátricas do hospital local. E lá eles a afastaram por incapacidade de trabalho por alguns dias. E em abril, no início de abril, ela retomou suas atividades, mas com carga horária reduzida. Primeiro a 40% e depois a 50%. E quando ela voltou em abril de 2018, o RH comunicou que para aceder para o próximo nível da função, bem como receber um aumento do salário, ela deveria melhorar o seu desempenho profissional, mas também deveria trabalhar pelo menos 5 meses com a carga horária a 100%. E a conselheira do RH solicitou que ela fizesse um relatório contando sob a perspectiva dela dos problemas que ela vinha enfrentando no local de trabalho, bem como a relação dela com os colegas, mas principalmente todos os aspectos que entornavam a relação dela com a sua superiora, que a conselheira entendeu que era o cerne do problema. Porém, ela jamais fez o relatório. No dia 11 de junho, a A se afastou de novo do trabalho para fazer uma cirurgia, só retornando no dia 28 de junho, trabalhando com carga horária reduzida a 50% e em seguida a 80%. No dia 20 de julho de 2018, aconselhada por uma advogada, a senhora A escreveu à empresa TPG requerendo que eles procedessem imediata
e retroativamente a sua promoção na função, bem como ao seu aumento de salário, a partir de 1º de janeiro de 2018. E a empresa respondeu em agosto de 2018, dizendo que o adiamento da sua análise de progressão na função e salarial era devido às relações conturbadas de trabalho e ao seu desempenho profissional. Mas, mesmo assim, eles solicitaram uma reunião com ela e sua conselheira, no caso, uma advogada, sua conselheira jurídica. E então, 3 dias antes da reunião, no dia 13 de agosto, A foi novamente afastada e considerada inapta para o seu trabalho em razão de doença. A reunião foi, portanto, postergada, acontecendo no dia 27 de agosto, entre o Conselho do RH da TPG e A, que estava acompanhada de sua advogada. E nesta reunião, o Conselho do RH informou que eles não tinham mais interesse de continuar com a relação de trabalho entre eles e a funcionária. A advogada da funcionária, da senhora A, portanto, pediu um relatório, que a empresa enviou em seguida. Em outubro, o Conselho do RH enviou um e-mail, um correio à funcionária, explicando que eles haviam decidido de não mais dar continuidade à relação de trabalho. Aquele, portanto, seria seu aviso e seu contrato não seria renovado a partir de janeiro de 2019. E lá eles explicam que desde o fim de seu contrato de experiência, a qualidade da sua prestação profissional se degradou e a sua relação com os colegas e suas superiores se tornou cada vez mais conflituosa. E mesmo eles fazendo várias reuniões, fazendo aconselhamento, solicitando melhora na sua prestação profissional, ela não mostrou engajamento, ela não mostrou interesse. Então, por isso, eles iriam rescindir o contrato. E ali naquele relatório eles explicam que parte dos problemas se davam com o cumprimento dos prazos, como já foi dito, ela selecionava as tarefas, ela privilegiava a relação de uns colegas em detrimento a outros colegas, ela não se dava bem com a sua superiora, ela não aceitava bem as críticas e os conselhos dos colegas, então eles não consideravam isso positivo e isso se deteriorou e acabou atrapalhando na sua prestação profissional, no resultado do seu trabalho. Ela havia sido devidamente informada que a sua progressão na função e o aumento de salário estavam devidamente condicionados à sua performance profissional. E existe um relatório que se chama APOP, que é a Análise do Desempenho das Prestações e Objetivos Profissionais. Esse APOP, ele é feito com várias análises no decorrer do ano de trabalho. E todo mundo teve seu APOP concluído no ano de 2018, exceto a senhora A, que em razão das suas ausências não pôde ser devidamente avaliada. Insatisfeita, então, com a rescisão do seu contrato de trabalho, é seu direito tentar reverter essa decisão judicialmente. E acontece que a jurisdição competente para fazer a análise dessa relação não é a jurisdição civil, como acontece nos outros casos de contrato de setor privado, os contratos de trabalho de relação privada. Não, nesse caso, é uma funcionária de uma empresa pública. Então, o direito que regulamenta essa relação é o direito público. E é por isso que ela tem que recorrer à Câmara Administrativa da Corte Cantonal do Cantão de Genebra. Só para lembrar, como nós vimos no episódio 0 desse podcast, não existe jurisdição trabalhista, não existe justiça de trabalho aqui na Suíça. Então, os contratos de trabalho são analisados nas jurisdições dos direitos que lhe competem, porque eles são entendidos como um contrato como outro qualquer. Então, os contratos de trabalho do setor privado são analisados na jurisdição civil e os de setor público na jurisdição administrativa. Continuando. Ao questionar a rescisão na Câmara Cantonal, o que a alega é que esse justo motivo que a empresa usou para embasar a sua demissão não existiria, então a demissão seria injusta. Portanto, ela requer que a Câmara condene a empresa a reintegrá-la imediatamente no seu posto de trabalho e também a indenizá-la no valor de 65.382 francos e 80 centimos. E não é difícil deduzir que a Câmara rejeitou o recurso da funcionária A, que agora duplamente insatisfeita, forma recurso em matéria de direito público contra a decisão da Câmara diante do Tribunal Federal Suíço. Nesse recurso, ela argumenta da seguinte forma. Primeiro, não se pode extrair justa causa dos relatórios das suas atividades realizadas no período de trabalho. Portanto, seria injusta a sua demissão, portanto, justa a sua reintegração. Em seguida, que todas as decisões tomadas com relação ao seu contrato de trabalho durante o ano de 2018 fossem consideradas nulas ou passíveis de anulação. Que decisões são essas? Em janeiro, eles decidiram adiar a avaliação dela para julho.
Em abril, eles decidiram de adiar um pouco mais a avaliação dela, exigindo que ela trabalhasse pelo menos por 5 meses com carga horária de 100%. E em outubro foi a decisão da rescisão. Ela quer, no caso, a anulação dessas decisões, portanto, e que a empresa seja condenada a reintegrá-la e também a pagar, no caso, a diferença do salário que ela não recebeu no ano de 2018, pois ela considera, portanto, que a ela era devido ao aumento de salário e a progressão na função desde janeiro de 2018. Subsidiariamente, ela requer que, se a corte entender pela não reintegração, que a corte ao menos condene a TPG a indenizá-la no valor de 65.382 francos e 80 centimos e ainda determine a anulação ou a possibilidade de anulação dos relatórios referentes à sua prestação profissional. E, em último caso, ela requer a devolução do caso à primeira instância, no caso, à Câmara Administrativa Cantonal. A TPG, é claro, se manifesta pela rejeição do recurso e a Câmara Administrativa, em seu relatório, mantém a sua decisão. Vamos à análise da decisão pelo Tribunal Federal Suíço. Feita a análise da admissibilidade, o tribunal admite o recurso, pois ele cumpriu as exigências legais. No caso, ele foi interposto no prazo, é uma decisão final que foi exarada por uma autoridade cantonal. Ele também cumpre as exigências materiais, que no caso são as exigências do artigo 82 da Lei do Tribunal Federal, que trata da competência do Tribunal Federal, bem como as matérias que poderiam formar recurso em matéria de direito público. Mas antes de entrarmos na análise detalhada da decisão, eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona a relação entre o Estado e o servidor público. E também vou falar um pouquinho sobre a TPG. On y va? Ao contrário do Brasil, em que há inúmeras diferenças técnicas para diferenciar a relação contratual do servidor público com a administração, se trata de cargo, emprego, função, se o contrato é por concurso, se é estatutário, se é CLT, se ele é empregado da administração pública direta, indireta, se empresa pública, se PPP, etc. Na Suíça, as coisas são bem mais simples. Há apenas 4 empregadores públicos: a Confederação, os cantões, as comunas e as empresas públicas. E a relação contratual vai ser a título de empregado ou funcionário. Em termos gerais, quem mais emprega funcionários públicos são os cantões, em seguida as comunas e, por último, a Confederação. As empresas públicas tiveram um crescimento considerável nessa última década, sobretudo as universidades e os hospitais. As empresas do setor público prestam serviços de transporte, educação, saúde, energia, comunicação, correios, etc. E essas empresas são autônomas na sua gestão e muito independentes para contratar, diga-se de passagem. Mas apesar de eu ter dito que existem 2 formas de relação entre o servidor e a administração, sendo uma delas o de empregado e a outra de funcionário, a verdade é que a Confederação já extinguiu todos os postos de funcionários no início dos anos 2000 e ela foi seguida massivamente pelos cantões e as comunas. Existem alguns cantões que ainda têm o posto de funcionário. Um deles é o Cantão de Genebra. Antes, do final do século XIX até meados do século XX, os funcionários tinham um contrato por tempo determinado. Primeiro por 3 anos e até ali na década de 50, quando passou a ser de 4 anos. E nesse período, os funcionários não tinham muita proteção, não tinham muita vantagem. Por exemplo, eles não podiam se reeleger ao cargo. E também a responsabilidade civil era direta. Ou seja, se eles lesassem alguém no exercício do cargo, eles tinham que indenizar a pessoa e o Estado não era atingido. Com o tempo, os funcionários passaram a poder se reeleger ao posto. Com o aumento da complexidade das atividades do Estado, bem como a sua inserção cada vez maior no mercado e concomitantemente a melhoria das relações de trabalho, a evolução das relações de trabalho no setor privado, bem como o desenvolvimento de leis que protegiam o trabalhador, a Confederação resolveu igualar um pouco as relações de trabalho com ela e seu servidor ao do setor privado. E ali no final dos anos 90 até o início dos anos 2000, ela elabora e aprova uma lei que vai extinguir o estatuto de funcionário, passando a adotar o modelo de empregado. E com isso ela adota também a noção de convenção coletiva, que vai regularizar a relação com seus empregados. O mesmo acontece com os cantões, que seguindo os passos da Confederação também suprimem
ou revisam a sua relação com seus funcionários. E por último, as comunas, que também passam a adotar regramentos próprios para lidar com seu pessoal, pois como nós já vimos, esses entes da Confederação são muito independentes. A lei que regulariza a relação da Confederação com seus empregados, La Loi Fédérale du Personnel, determina em seu artigo 2 quem ela considera empregado e no seu artigo 3 quem ela considera empregador. Por exemplo, ela considera como empregado quem trabalha para a administração pública federal, para o parlamento, para o Conselho Federal, para os tribunais. E, por sua vez, ela considera como empregador o tribunal, o parlamento, o conselho, a administração pública federal, etc. No artigo 6, ela vai tratar das normas de direito que permeiam as suas relações com seus empregados. No caso, primeiramente, a Constituição, em seguida, ela mesma, e depois, por analogia, as normas do Código de Obrigações relativos aos contratos de trabalho e, por último, no que couber, as determinações sobre convenções coletivas de que ela trata no seu artigo 38. O Cantão de Genebra também tem uma lei geral sobre o seu pessoal. Trata-se da LPAC, La Loi Générale Relative au Personnel de l'Administration Cantonale. E o Cantão de Genebra tem diferenciação entre empregado e funcionário, função permanente e função temporária. As funções temporárias estão descritas no artigo 3, a linha 2, e elas podem ser exercidas tanto por funcionários quanto por empregados. Os funcionários são descritos no artigo 5º e os empregados no artigo 6. Já as funções temporárias podem ser exercidas por auxiliares ou agentes especializados. As funções temporárias estão descritas no artigo 3, a linha 3, os auxiliares estão descritos no artigo 7 e os agentes especializados no artigo 8. O que acontece, na verdade, é que no Estatuto do Pessoal de Genebra, durante o estado probatório, o servidor é considerado empregado. E uma vez que ele vence esse estado probatório e ele é admitido oficialmente, ele se torna funcionário. Já o auxiliar é contratado por período determinado ou não, mas nunca excedendo a 3 anos, para exercer uma função não permanente. Já o agente especializado, como o próprio nome sugere, é contratado justamente em função de uma expertise particular. E ele é contratado para exercer aquela função relativa àquela expertise por tempo limitado. As relações de trabalho entre o servidor e o cantão são regidas por esta lei, e nela estão todos os aspectos dessa relação, como por exemplo, o tempo de experiência, progressão na carreira, férias, afastamento, como se dá o desligamento, aposentadoria, etc. Claro, respeitando sempre as disposições da Constituição Federal e da Constituição Cantonal. No ano de 2020, houve várias manifestações de protestos dos funcionários do Cantão de Genebra contra uma lei que visava abaixar em 1% o salário dos servidores no orçamento de 2021, em razão da crise da pandemia. O projeto não foi à frente em razão, claro, dessas manifestações e também do grande lobby dos sindicatos. A Vila de Genebra também tem uma lei para tratar do contrato dos seus servidores. Trata-se da Loi du Statut du Personnel de la Ville de Genève. Esta lei é a principal fonte de regulamentação das relações de trabalho entre a vila e seus empregados, auxiliares e estagiários. E além dessa lei, também vão reger essas relações, as disposições do contrato, se houver alguma especificidade, e o Código de Obrigações, como ela mesma prevê no seu artigo 3. E assim como a Confederação, a Vila de Genebra também não tem o posto de funcionário. Então já ficou bem claro que as condições de trabalho para o Estado suíço são bem diferentes das do Brasil, que tem na maioria do seu quadro servidores concursados, muitas vezes com estabilidade e às vezes até vitaliciedade, com salários e condições no posto, benefícios muito distantes da realidade praticada em cargos equivalentes no setor privado, que é bem competitivo. Da segunda metade do século XX até o início do século XXI, o Estado suíço foi gradativamente equiparando os contratos de trabalho dos seus servidores aos contratos de trabalho da iniciativa privada, até que se culminou no início dos anos 2000 com a aprovação daquela lei que extinguiu a função pública na Confederação, que por sua vez foi seguida pelas comunas e pelos cantões. Isso foi porque o Estado tinha interesse que, enquanto empregador, ele queria atrair
os profissionais mais competentes, mais eficientes do mercado de trabalho. Buscou-se diminuir as diferenças dos contratos de trabalho público e privado, equivalendo o tratamento em cláusulas como licenciamento, contratos de experiência, rescisão, férias, etc. Em 1999, o conselheiro federal Caspar Villiger, ao apresentar essa lei que adotava o modelo de empregado no parlamento, discursou dizendo o seguinte: quando a sociedade e a economia evoluem, o Estado deve se adaptar também, modificando suas unidades organizacionais e suas ações. Claro, os sindicatos fizeram um grande lobby e se manifestaram fortemente contra a aprovação dessa lei. Mas apesar de seus esforços, em 2002 ela foi colocada sob votação popular e foi aprovada com 67%. Claro que o direito público continua sendo o regulador dessas relações, que não foram absorvidas pelo direito privado. Afinal, o empregador é a administração pública ou uma empresa pública. Mas dessa forma, a confederação, a administração pública, garante que ela vai ganhar em qualidade de serviço, em qualidade de prestação de serviço, sem necessariamente perder a continuidade dessa prestação pública. Sendo a administração pública o empregador, logo o direito público é aplicado e, por sua vez, a jurisdição administrativa é a competente para julgar as relações de trabalho entre esses servidores e a administração ou as empresas públicas. O Estado suíço, em questão de salários, ainda está um pouco atrás do setor privado. Nas funções de entrada, nas funções de base, os salários são equivalentes. Mas estudos mostram que nas funções de performance, os salários ainda são mais elevados no setor privado. Claro que há vantagens em trabalhar para o Estado helvético, mas essas vantagens vão muito além das questões financeiras. Normalmente, o perfil de quem procura o emprego público é de pessoas que têm afinidades com esse setor, ou quem tem um grande respeito pelo órgão público, em razão da sua reputação, eficácia e fiabilidade. Mas não é nada parecido com os atrativos que o Estado brasileiro oferece aos servidores públicos. Além da administração pública direta, o setor público da Suíça abrange as empresas públicas e os estabelecimentos autônomos de direito público. As empresas públicas são aquelas através das quais o Estado, direta ou indiretamente, explora um setor reservado ao Estado. Energia, recurso dos solos, comunicação, correspondências, etc. Essas empresas são de capital de maioria pública e são, claro, regidas pelo direito público. Na Suíça nós temos, por exemplo, a Poste, que são os correios, a Swisscom, que é a telefonia, a RTS, que é a rádio e a televisão suíça, e a CFF, que são os Chemins de Fer Fédéraux, que é uma companhia ferroviária que cruza toda a Suíça. Já os estabelecimentos autônomos de direito público são empresas que, ainda que financiadas pelo poder público, também têm seu capital, investimentos, recursos próprios e recursos de outros do setor privado, outras empresas, talvez investidores interessados do setor privado. Essas empresas atuam em pé de igualdade, em concorrência com outras empresas do setor privado no mercado. É o caso de hospitais, escolas, universidades, etc. Ou seja, em razão da sua função social, o Estado deve disponibilizar esses serviços para a sociedade. Mas isso não impede que outras empresas concorram com ele no mercado, oferecendo também esses serviços. E isso é uma forma de reduzir os preços através da concorrência. E em alguns setores, como o transporte público, por exemplo, a concorrência se dá através do modelo de concessão de contratos, em que a confederação abre um concurso, a confederação, o ente, pode ser o cantão, a comuna, ele abre um concurso e as empresas interessadas em prestar aquele serviço vão oferecer suas propostas de preço e de prazo para a prestação daquele serviço. E a empresa que ganhar a proposta mais interessante vai prestar aquele serviço por um certo período de tempo. E esse é o caso da empresa ré dessa decisão em que a gente está analisando agora, a TPG. A TPG, os Transportes Públicos de Genebra, é um estabelecimento autônomo do direito público do Cantão de Genebra. Ela existe desde 1977 e seu contrato com o cantão é revisado a cada 4 anos. Existe uma lei cantonal que trata da TPG, La Loi des Transports Publics Genevois. Essa lei, em seu artigo 9º, na linha 1, vai determinar a composição administrativa da TPG. E nessa administração a gente vai ter
um membro de cada partido representado no Grande Conselho, que é o Parlamento do Cantão de Genebra, 6 membros designados pelo Conselho de Estado, que é o Governo do Cantão de Genebra, um membro designado pelo Conselho Administrativo da Vila de Genebra, que é a Prefeitura de Genebra, um membro designado das Comunas de Genebra, um membro da região da França vizinha, que é a França que faz ali divisa com todo o cantão, né? Nós temos muitos funcionários que vêm da França trabalhar aqui, eles são chamados frontaliers. E esse membro da França vai ser indicado pelo Conselho de Estado. E 3 empregados da TPG. Esse conselho é bem grande, dá para ver, e ele pode variar um pouco em razão da questão dos partidos que estão presentes no parlamento. A TPG explora o setor de transporte público de todo o cantão de Genebra, parte do cantão de Vaud e parte regiões ali da França vizinha. As relações entre a TPG e seus empregados são reguladas por um estatuto próprio, o Statut du Personnel. Mas esse estatuto, além dele mesmo, prevê outras normas que vão se somar a ele por razões de complementariedade. São elas, no caso, uma lei federal que trata de trabalho nas empresas do transporte público, a lei do Cantão de Genebra que estabelece a TPG, a Lei Federal sobre Igualdade entre Homem e Mulher, a Lei Federal sobre Proteção de Dados e, claro, os regulamentos específicos mencionados nela, como, por exemplo, o do APOP. E a título complementar, o artigo 2, no seu inciso 3, também atrai para si as disposições do Código de Obrigações no seu título 10, que trata dos contratos de trabalho. E como já explicamos antes, as relações contratuais vão ser analisadas sob a ótica do direito público. O próprio Estatuto determina isso no seu artigo 2, inciso 2. E é por isso que a funcionária, insatisfeita por ter tido seu contrato rescindido, teve que questionar a decisão do Conselho da TPG na Câmara Administrativa Cantonal. E agora que a gente sabe que o Estado suíço, mesmo antes de extinguir a função pública dos seus postos de trabalho, nunca deu nenhum tipo de benefício e garantia aos seus servidores, semelhante ao que o Estado brasileiro oferece aos seus próprios servidores, e que o contrato de trabalho pode ser revisado e analisado como qualquer outro contrato do setor privado, vamos voltar à decisão da Corte do Tribunal Federal. Então, recapitulando, a funcionária tem o seu contrato de trabalho rescindido por justo motivo, ela recorre dessa decisão na Câmara Administrativa Cantonal, pedindo a anulação dessa decisão e seu restabelecimento no posto. A Câmara nega seu recurso e, por sua vez, agora insatisfeita com a decisão da Câmara, ela recorre ao Tribunal Federal para solicitar a anulação da decisão da Câmara e, por sua vez, o seu restabelecimento no posto. O artigo 336 do Código Suíço de Obrigações vai trazer os motivos que são considerados abusivos para uma demissão, ou seja, esses motivos não podem ser trazidos como justa causa para embasar uma decisão, uma rescisão contratual. E dentre eles está, por exemplo, a mera implicância de uma das partes com relação à outra. Por exemplo, eu como empregada quero romper um contrato meu com o meu empregador porque eu não gosto da cara do meu chefe, ou vice-versa. Também não pode ser nada que se embase no exercício de algum direito constitucional ou ainda um impedimento do nascimento de uma pretensão jurídica com relação ao contrato de trabalho, que é no caso que a funcionária se insurge, pois segundo ela, como ela tinha o direito à sua progressão salarial, para impedir essa progressão, a empresa estaria fazendo esse rompimento, logo aqui estaria a abusividade. Ou ainda o cumprimento de um serviço militar, um serviço civil. Então, o que acontece? O artigo 71 do Estatuto das Relações entre a TPG e seus empregados traz a possibilidade de rescisão por justa causa. Mas dentro dessa justa causa, os motivos trazidos não podem ser nenhum desses que são considerados abusivos pelo artigo 336 do Código de Obrigação. Então, o que seria considerado justo motivo, segundo o artigo 71? E aqui eu vou ler o próprio artigo. É considerado como devidamente justificado todo motivo que mostra que as relações de serviço não é objetivamente no interesse do bom funcionamento da empresa. Ou seja, devem ser questões objetivas que comprometam os resultados que a empresa espera das tarefas realizadas por aquele empregado. O serviço não é prestado de forma a favorecer a necessidade da empresa. Ele é feito com lentidão, atraso, ele prejudica os resultados da empresa e o funcionário tem comportamentos que comprometem a sua tarefa e a sua relação com os demais colegas. E o próprio artigo 71, na sua linha 3, menciona os motivos previstos no artigo 336 do Código de Obrigações. E a análise que tanto a Câmara Cantonal
quanto a Corte de Direito Social do Tribunal Federal fazem, remetem justamente à relação da funcionária apelante com a equipe de trabalho, bem como o resultado que ela dava na prestação de seus serviços à empresa. Ora, a APOP, que é a análise das prestações e objetivos profissionais da funcionária, não foi feita no ano de 2018 justamente em razão do grande número de dias em que ela se ausentou, ao contrário de toda a sua equipe que foi devidamente avaliada. E a Corte compreende que, mesmo se a APOP tivesse sido realizada, o que ela demonstraria seria simplesmente que houve uma degradação da qualidade da prestação de serviço da apelante nesse período. Pelos inúmeros relatórios do RH, bem como das suas conversas com a apelante e os testemunhos dos seus colegas de trabalho, dá para ver que ela tinha uma postura muito antiprofissional no seu posto de trabalho. Eles diziam que ela chegava atrasada com frequência, que ela se ausentava muito do seu posto, às vezes sem justificar, que ela atrasava nas tarefas, que ela selecionava tarefas segundo o seu interesse, que ela tratava os colegas de maneira diferenciada de acordo com a sua afinidade com a pessoa. Logo, em consequência disso, as tarefas que vinham daquelas pessoas que ela mais gostava, ela cumpria. As tarefas que vinham das pessoas que ela não gostava muito, ela deixava de lado. E com isso ela deixava claro o seu favoritismo com certos colegas. Além disso, ela era muito desatenta com prazos e ela até mesmo comprometeu a empresa apagando arquivos super importantes do computador por falta de atenção. Enfim, todas essas faltas foram consideradas como muito graves. E mais, ela não demonstrou nenhum interesse em cooperar com as análises do RH. Eles aconselharam muitas vezes, fizeram reuniões e mesmo pediram que ela relatasse a sua versão dos fatos, que ela fizesse um relatório mostrando as suas dificuldades no posto de trabalho, ao que ela nunca fez. Então, a Corte não entende que houve abuso na demissão. Pelo contrário, os motivos utilizados pela empresa ao justificar a rescisão podem sim ser considerados motivos justos segundo o artigo 71. E olha que a empresa, a TPG, ainda deu para ela o aviso prévio, cumpriu o aviso prévio conforme o artigo 68 do Estatuto, que prevê que pessoas que estão contratadas entre 2 e 9 anos tenham 3 meses de aviso a partir do fim do mês em que o aviso foi anunciado. A apelante ataca a decisão da Câmara, dizendo ainda que os fatos teriam sido estabelecidos de maneira inexata e que a Câmara ignorou várias provas e documentos que mostravam que ela tinha uma grande sobrecarga de trabalho, visto que ela estava trabalhando com carga horária reduzida em razão dos afastamentos por doença. E ela reclama também que essa decisão afrontaria o artigo 9º da Constituição, que determina que o Estado não pode tratar ninguém de forma privilegiada e nem de forma arbitrária e que o princípio da boa-fé deve permear as decisões e as relações com o Estado. E ela reclama que ela não teve esse benefício diante da Câmara Cantonal. Mas a Corte entende que a Câmara não ignorou esses fatos. Não, ela os considerou. Mas ela concluiu, ao contrário do que a apelante tem interesse, que a sua carga horária diminuída não justificava a falta de atenção. O excesso de trabalho não era o único problema, pois ela tratava com inobservância todos os outros aspectos da sua tarefa. Então, no pouco que ela fazia, ela não era atentiva, ela não era cuidadosa e ela comprometia sim a qualidade dos serviços e o resultado esperado pela empresa. E com isso, ela não conseguiu justificar que a diferença da carga de trabalho com a carga horária era o único problema da relação conflituosa. Além disso, havia outros elementos que provavam que a má qualidade da sua prestação profissional não estava ligada à diminuição da sua carga horária, pois é bom lembrar que a primeira progressão, o adiamento da progressão de salário dela foi feita em 2018, em janeiro, antes do seu primeiro afastamento. Logo, todo o ano de 2017, ela já vinha demonstrando uma má qualidade na prestação de seu serviço, que justificou na primeira decisão de adiar o seu relatório para aumento de salário e progressão na função. E outros argumentos que ela traz para justificar os depoimentos em seu favor são pífios. Por exemplo, ela diz que, ao contrário do que a Corte deduz que um colega falou que ela sempre se ausentava do posto de trabalho, o colega disse: ela ausenta, mas não sem antes justificar. Ou argumentos como: a Corte falou que eu estava ausente para certos funcionários, mas a verdade é que os depoimentos dos meus colegas dizem que eu só não era tão presente. Ou seja,
argumentos vagos e sem muito fundamento, que no fim não ia mudar a visão de que ela privilegiava sim alguns colegas, chegava sim atrasada, se ausentava sim do seu posto de trabalho. Então, com todos esses argumentos, a apelante quer dizer que a Câmara Cantonal estabeleceu os fatos de maneira inexata. Ocorre que o Tribunal Federal, pela lei do Tribunal Federal, em seu artigo 105, está adstrito aos fatos conforme foram determinados e estabelecidos na decisão da Câmara Cantonal, na autoridade precedente. E ela sim deve considerar e julgar, rendendo a sua decisão. E a parte apelante pode tentar provar que os fatos foram estabelecidos de maneira inexata, o que não ocorre nesse caso, porque a argumentação da apelante é vaga, imprecisa e não prova nada. Ela não traz nada que mude a comprovação de que a sua prestação profissional já era de má qualidade antes dos seus problemas de saúde. Logo, a demissão teria sido justa. E o que seria um exemplo de fatos estabelecidos de maneira inexata? Por exemplo, no caso de um homicídio, se a Câmara Penal estivesse decidindo que uma pessoa A chegou e friamente matou uma pessoa B e ela decide condenando a pessoa A com base nesses fatos, essa pessoa A, se ela tiver provas de que isso se deu de maneira contrária e que ela agiu em legítima defesa, quando ela vai apelar ao Tribunal Federal, ela vai dizer: os fatos foram estabelecidos de maneira errada, pois. E aí ela vai dizer, ou ela tem uma prova que não foi considerada, uma testemunha que não foi ouvida, ela vai dizer que ela traz algum elemento que vai provar que, na verdade, ela agiu em legítima defesa, que ela não chegou friamente e matou alguém e que a corte, na sua decisão, desconsiderou que, por exemplo, a pessoa B, a pessoa que foi morta, agiu antes, causando a reação dessa primeira pessoa da A. Então ela pode argumentar, por exemplo, olha, eu tenho a prova em vídeo de uma câmera do estabelecimento que prova que essa pessoa aqui, que eu matei, na verdade, atirou em mim antes, e eu cheguei e reagi à primeira ação dela de atirar em mim, atirando de volta e matando-a. Ou poderia ser o testemunho ocular de alguém que estava presente. Logo, vocês percebem que isso é algo que muda a ordem dos fatos, muda a forma com que os fatos foram estabelecidos, pois a Câmara deixou passar alguma coisa ali que fez com que ela visse a pessoa A como um homicida frio, calculista, que simplesmente chega matando a pessoa B, quando na verdade a pessoa B atirou primeiro e essa aqui reagiu em legítima defesa, fazendo, portanto, com que ela pudesse ser inocentada. E isso seria um exemplo de fatos estabelecidos de maneira inexata. E como nós podemos ver, isso não acontece aqui, pois a corte entende que a apelante não consegue provar que os fatos tenham se dado minimamente diferentes do que aqueles estabelecidos pela Câmara que levou a sua decisão. A funcionária parece ignorar que ela já teve a sua progressão salarial adiada no início do ano de 2018, antes dos seus problemas de saúde. Logo, isso já era uma demonstração de que a sua prestação de trabalho já não era tão boa assim. E o adiamento da progressão já era um tipo de aviso para ela revisar ali o seu comportamento no local de trabalho e a prestação dos seus serviços. A apelante também requer que a corte considere nulas ou passíveis de anulação as decisões da empresa de adiar sua progressão salarial, entendendo que elas podem ser consideradas sim abusivas nos termos do artigo 336 do Código de Obrigações. E segundo ela, a decisão da Câmara concernente a esse pedido que ela também fez da anulação dessas decisões de adiamento da sua progressão teriam sido mal embasados. Mas, como a gente já explicou em outros episódios, o artigo 29, inciso 2 da Constituição, determina que a autoridade cantonal não precisa ser detalhada no embasamento de suas justificações sobre certos motivos. Não, ao contrário, a autoridade pode fazer uma exposição resumida, breve, não precisa ser detalhada sobre os motivos que embasaram a sua decisão. Ela só tem que estar ali na decisão de forma a ser identificada para um possível ataque da pessoa que não está satisfeita com aquela decisão no órgão superior. Mas acontece que, segundo a corte, a Câmara detalhou sim a sua justificativa de não considerar nula essas decisões da empresa de adiar a progressão salarial da funcionária. A Câmara foi bem específica e criteriosa ao explicar a razão da sua decisão. Elas apenas não agradaram a apelante. A Câmara considerou, por exemplo, que a empresa tratou com respeito e idoneidade com a sua empregada. Ela avisou do adiamento da decisão, da análise, ela explicou as razões, ela disponibilizou para ela suporte, ajuda, de conselheiros psicológicos no setor, tentando discutir as suas dificuldades de trabalho com os colegas, com a sua superiora, com as tarefas. E mesmo após todo esse suporte, eles avisaram da progressão salarial
legal e após os afastamentos eles tiveram o cuidado de explicar para ela que uma vez retornada ao posto de trabalho, ela teria o direito à sua revisão da progressão, mas não sem antes passar por pelo menos 5 meses trabalhando a 100% da sua carga horária. Então a Câmara simplesmente não entendeu por que anular essas decisões. Elas não foram agressivas, não foram abusivas. Foram decisões respeitosas e bem explicadas e com base no respeito mútuo do contrato de trabalho. A apelante chega ainda a reclamar que as regras do APOP são abusivas e que ainda o artigo 58 do Estatuto que trata do APOP não prevê a exigência de 5 meses a 100% para justificar a empresa adiar mais uma vez a sua análise, a sua avaliação e a progressão do seu salário e da função. Mas a Corte mostra que o artigo 58 fala de maneira genérica do APOP e seu inciso 2 remete a um regulamento próprio do APOP. E esse regulamento próprio é detalhado e ele traz no seu artigo 3º que o RH pode determinar como vai funcionar o APOP. E o artigo 5 determina pelo menos 3 fases nesse período, sendo que a pessoa vai ter que fazer uma entrevista no início da análise, uma durante, no meio, no correr daquele ano e uma final. E só então ela vai ter determinada a sua progressão na função e de salário. Então o que a Corte esclarece? Que no ano de 2017, nas avaliações de ciclo da empregada, a última avaliação, que seria feita em janeiro de 2018, foi adiada para julho, em razão da sua má qualidade na prestação de serviço. E desde então, eles já não mais conseguiram fazer essa avaliação em razão dos constantes afastamentos da empregada no seu posto por razão de saúde. E que, portanto, seria justo, razoável, compreensível exigir dela, depois que ela volta dos seus afastamentos, que trabalhe pelo menos 5 meses com carga horária a 100% antes deles fazerem essa avaliação. E a argumentação da apelante é basicamente de que todo esse adiamento teria sido abusivo nos termos do artigo 336 do Código de Obrigações e que ele só visava impedi-la de progredir na função e ter o seu aumento de salário concedido. E claro que está óbvio que a decisão da Corte foi no sentido de reafirmar a decisão da Câmara Cantonal, de que a rescisão foi sim realizada por justo motivo nos termos do artigo 71 do Estatuto do Pessoal da TPG. A apelante, por ser sucumbente, foi condenada a pagar as custas em 2.000 francos. E a empresa TPG, apesar de ter ganhado a causa, se encaixa no critério do artigo 68, inciso 3 da Lei do Tribunal Federal, que diz que a Confederação, as comunas, os cantões e as empresas e órgãos públicos, apesar de ganhadores de litígios judiciais, não vão receber nenhuma custa. E então, pessoal, o que vocês acharam desse episódio? Vocês acharam curioso? Vocês acharam interessante saber sobre esse universo do funcionalismo público na Suíça? Ficaram surpresos de alguma forma? Vocês esperavam alguma garantia equivalente às existentes no Brasil para os servidores públicos do Estado brasileiro? Eu penso que há várias variáveis que poderiam trazer um resultado um pouquinho diferente se esse caso acontecesse em terra brasilis. Por exemplo, como já dissemos, os regimes dos servidores públicos são bem diferentes. Ou eles são por concurso, ou eles são estatutários, e mesmo que os que trabalham regidos pela CLT têm suas garantias bem mais asseguradas, um contrato bem mais sólido do que os trabalhadores de CLT do mercado privado. E pela minha experiência na Justiça do Trabalho no Brasil, se essa empresa fosse do mercado privado, eu acho que ela ia terminar sendo condenada a pagar alguma coisinha para a empregada, mesmo que ela não fosse obrigada a restabelecer o vínculo. Bem, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham aprendido um pouco comigo, porque eu aprendi muito estudando sobre o funcionalismo público e como funcionam os contratos de trabalho do servidor com a confederação e os órgãos públicos no geral. Não percam os próximos episódios. E se você não tiver visto os episódios anteriores, você pode encontrá-los nas plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast e Apple Podcast. E você também pode encontrá-los no Instagram, no perfil Advogada no Brasil. E também no YouTube, no canal Coisa Julgada Podcast. Eu mudei o nome. E este foi mais um episódio do Coisa Julgada, o podcast que analisa as decisões recentes do Tribunal Federal Suíço. À la prochaine!